E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Olha só, hoje a gente vai destrinchar um conceito que, sem exagero, quebrou a internet ultimamente: o método Karpathy. Criado por ninguém menos que Andrei Karpathy, que é um dos maiores nomes da inteligência artificial no mundo. A ideia aqui é construir um segundo cérebro invencível. E detalhe, um que evolui sozinho. A gente não está falando de um bloco de notas qualquer, tá? É um sistema automatizado que literalmente aprende com o que a gente estuda. Bora mergulhar nisso com muita energia, porque o que a gente vai ver aqui vai mudar completamente como a gente retém informação. Então, como a gente para de esquecer tudo o que lê, né? Todo mundo sofre com o mesmo mal hoje em dia. Aquela sobrecarga absurda de informação. A gente lê dezenas de artigos, assiste a vídeos super complexos e, na semana seguinte, a memória simplesmente apaga. Sumiu. A neuropsicopedagogia até explica isso, sabe? O cérebro humano precisa criar conexões, criar sinapses reais para reter de verdade o conhecimento. Só que tentar forçar isso, fazendo anotações manuais exaustivas, simplesmente não funciona mais no nosso ritmo atual. É cansativo e insustentável. Mas imagina se a gente pudesse terceirizar essa exaustão toda. Pois é aí que entra a solução genial que viralizou. O Karpathy chama esse conceito de LLM Wiki. Basicamente, é uma base de conhecimento pessoal baseada em Markdown, onde a curadoria é nossa, mas o trabalho pesado de organizar, resumir e conectar tudo é feito 100% pela inteligência artificial. É o fim daquela preguiça e daquela fadiga de categorizar cada anotação perfeitamente. A IA vira tipo um bibliotecário incansável trabalhando nos bastidores da nossa mente digital, enquanto nosso único foco é só aprender. Para a gente ter uma ideia do abismo entre o passado e o futuro, pensa no jeito antigo, bases de dados manuais. Sabe por que a maioria abandona aqueles métodos de anotação super complexos? Porque o custo de manutenção fica muito mais alto do que o valor que ele entrega. A gente esquece de atualizar link cruzado, os resumos ficam velhos. Agora, olha o jeito Karpathy: manutenção zero. O modelo de linguagem não cansa, não fica entediado, não esquece de cruzar uma referência e atualiza dezenas de arquivos de uma vez só. É simplesmente fenomenal. Bom, vamos entender qual é a tríade do conhecimento por trás desse sistema: Markdown, Obsidian e IA. A simplicidade tecnológica dessa pilha é fascinante. Primeiro, a gente usa arquivos Markdown. Por que Markdown? Porque é texto puro, simples assim. É durável, sobrevive ao tempo, e a IA lê isso numa perfeição absurda. Segundo, o Obsidian. Ele não é só um editor de texto, ele é a nossa interface visual, quase como um painel de controle desenhado em cima daquele princípio da neurociência de visualizar redes de ideias. E terceiro, o motor que faz essa mágica acontecer: agentes de IA rodando direto no terminal, como o Google Gemini CLI. Isso traz um poder gigantesco direto para os nossos arquivos locais. E como a gente coloca isso em prática? Vamos para o tutorial descomplicado passo a passo. A arquitetura de tudo isso se resume a três fases bem claras. A lógica é que a gente quase nunca escreve direto na Wiki. O fluxo é sempre esse. Primeiro, a gente ingere o dado bruto. Segundo, a IA compila e organiza tudo. E terceiro, a gente interage e faz consultas nesse conhecimento já estruturado. É um ecossistema limpo e lógico. Vamos detalhar o primeiro passo. O passo 1 é a ingestão de dados brutos. E olha, o nosso único trabalho de verdade começa e termina aqui: alimentar a máquina. Imagina que a gente está lendo um artigo super denso ou vendo um vídeo acadêmico. O texto cru, ou a transcrição, vai direto para uma pastinha chamada RAW de dados brutos. Uma dica de ouro da nossa fonte é usar a extensão Obsidian Web Clipper no navegador. Com um clique só, ela transforma qualquer página da internet num arquivo Markdown e joga direto lá na pasta. Fica tudo lá, intocado, só esperando a IA entrar em cena. Aí a gente vai para o passo 2, que é a compilação da Wiki. Quando a gente abre o terminal, é só chamar o nosso agente de IA, tipo o Gemini CLI, e dar o comando para ele processar as novidades. O que a IA faz? Ela lê aquele arquivo bruto da pasta RAW e extrai o suco da coisa. Ela mesma cria arquivos separados para os conceitos que achar importantes, identifica entidades, tipo autores e empresas, e faz os resumos. E o pulo do gato? Ela cria os links automaticamente, conectando esse conhecimento novo com coisas que a gente estudou lá atrás. E como a IA não se perde no meio de tudo isso? Porque, segundo o próprio Karpathy, essa base pode facilmente passar de centenas de milhares de palavras. É aí que entram dois arquivos vitais que o sistema mantém de forma totalmente autônoma. O primeiro é o index, que é basicamente um catálogo resumindo cada página da Wiki. E o segundo é o log, que é o histórico cronológico.
Toda vez que entra algo novo, a IA atualiza o índice. Fala a verdade, nenhum humano teria disciplina para fazer isso todo santo dia, né? Mas a IA faz em questão de segundos. Finalmente, o passo 3. Aqui é a recompensa, a hora das consultas. Com a base recheada de informação, é só ir no terminal e perguntar para o Gemini CLI, por exemplo. Com base no que foi estudado nos últimos 6 meses sobre tal assunto, quais são as maiores divergências entre os autores? A IA não vai dar um Google. Ela vai ler o seu índice, entrar nos arquivos específicos e te dar uma resposta super contextualizada, baseada exclusivamente no conhecimento que foi acumulado ali. E sabe o que acontece com essa resposta? Ela vira uma nova página na Wiki, deixando o sistema ainda mais rico. Vamos entrar agora na visualização dessas conexões complexas com o Obsidian. Cara, o Graph View, ou a visão em grafo do Obsidian, é animal. Cada pontinho que a gente vê lá é um conceito, um artigo, uma ideia. E as linhas são as conexões que a IA foi criando sozinha. Lembra que a gente falou das sinapses neurais e da neurociência? É exatamente assim que o nosso cérebro organiza as ideias. Quando a IA percebe que 2 artigos de fontes totalmente diferentes falam sobre a mesma coisa, ela cria essa ponte. A gente consegue ver fisicamente o nosso conhecimento ganhando forma e densidade. Não é mais uma gaveta digital cheia de arquivo morto, saca? É um organismo vivo. Tem uma frase do Karpati que resume a filosofia inteira desse projeto perfeitamente. Ele diz assim: o trabalho do humano é curar fontes, direcionar a análise, fazer boas perguntas. O trabalho da IA é todo o resto. Isso é muito forte. Nosso papel deixa de ser o de um arquivista cansado, só transcrevendo e arrumando pasta, para ser o de um diretor de pesquisa. A gente entra com a curiosidade e o direcionamento. A IA entra com a infraestrutura e uma memória que, convenhamos, nunca falha. Para fechar, vamos falar sobre o futuro do aprendizado constante. Fica aqui uma provocação para a gente pensar. O que acontece quando esse segundo cérebro externo fica mais inteligente e interconectado do que a nossa própria memória biológica? A gente não está só documentando o que passou, a gente está construindo um parceiro intelectual, um parceiro que evolui junto com a gente a cada artigo, a cada vídeo. Aquela barreira limitante da sobrecarga de informação já era, foi rompida. A verdadeira questão agora é: o que a gente vai escolher aprender e depositar nesse novo cérebro invencível amanhã? Valeu demais por acompanharem essa análise até aqui e continuem explorando.